como contratar estagiários. Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo jóia? Muitos empreendedores têm dúvidas sobre como proceder para fazer a contratação de um estagiário. O estagiário muitas vezes se apresenta como uma opção de mão de obra, às vezes com um custo mais baixo, uma burocracia de contratação menor, mas não se engane. Você precisa preencher os requisitos necessários para contratar o estagiário com segurança e não ter problemas na sua empresa. A primeira coisa que você precisa entender é o que é um estagiário. O estagiário, ele não é um empregado para fins de direitos trabalhistas, então você não tem que pagar 13º, FGTS, INSS sobre o valor combinado, sobre a bolsa, né, do estagiário. Mas, por outro lado, as exigências em relação ao trabalho do estagiário, elas são menores, porque o estagiário está ali na condição de aprendiz. Ele está na sua empresa para exercer a prática daquele curso profissional que ele está fazendo, e ele não pode ser exigido da mesma forma que se exige de um empregado tradicional, do empregado normal. Então, por exemplo, a questão de trabalhar em locais insalubres, questão de trabalhar em ambientes externos da empresa. Então você precisa, eu não vou relacionar tudo aqui, porque o interesse é te dar uma noção e onde você está pisando, e se você realmente quiser fazer a contratação, precisa buscar mais informações com a contabilidade. Mas você precisa saber que existe isso, não é só contratar o estagiário e achar, não, agora arranjei um empregado com um salário baixo e está tudo certo, mas não é assim, tá? Então ele não é um empregado comum. Ele é um empregado especial que precisa ter a observação dos requisitos e do que ele pode e o que ele não pode fazer. Aí você me pergunta, Floriano, então qual é a vantagem de contratar um estagiário? A vantagem é que você dá oportunidade para o profissional se tornar mais capacitado, poder se desenvolver profissionalmente e colocar mais gente boa no mercado. Então esse aspecto social tem que ser levado em conta. Mas também tem a questão da oportunidade de você pagar um profissional com um valor menor do que o salário mínimo, ou às vezes menor do que o piso, e não ter tantos encargos trabalhistas sobre esses valores, já que você, como eu disse no início, não vai pagar INSS, não vai pagar FGTS, não vai pagar 13º e tudo mais, tá? Por outro lado, é preciso fazer uma seleção assim bem criteriosa, porque há uma tendência de maior rotatividade entre os estagiários, porque como é um período de aprendizado, ele está muito envolvido ainda com as questões estudantis, então pode se ausentar bastante do trabalho, pode de repente pedir para sair antes do tempo previsto e aí você vai ficar com a vaga desocupada novamente. Então eu noto assim que a rotatividade dentre os estagiários também é um pouco maior e você precisa levar isso em conta na hora de fazer a contratação. Mas se mesmo assim você decidiu e vai fazer a contratação do estagiário, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com uma dessas empresas que fazem seleção e recrutamento de estagiários, que fazem a integração entre a escola e a empresa, tá? Existem algumas no mercado. Eles já têm lá um banco de dados com vários candidatos a estágio cadastrados. Eles vão te encaminhar, você faz o credenciamento da sua empresa lá, normalmente não tem taxa para isso, aí varia de acordo com cada empresa, né? Mas normalmente não tem. Você se credencia, diz qual é o perfil da sua vaga, o que você está precisando, e aí eles te mandam candidatos. Você seleciona o candidato, preenche a ficha de encaminhamento de estagiário, manda para lá e eles vão tratar de toda a burocracia, porque o termo de estágio tem que ser assinado por essa empresa que faz a integração, que faz a ponte, pela sua empresa e também pela escola e pelo estagiário, claro, né? Então, assim, são 4 pessoas que assinam. E se esse termo de estágio não tiver formalmente regular, você pode ter problema e o estagiário deixar de ser considerado estagiário e passar a ser considerado um empregado normal, que aí pode, de repente, no caso de uma fiscalização ou no caso de uma reclamação trabalhista, criar problemas para a sua empresa, você tendo a vir que pagar
os encargos trabalhistas de algo que você não estava preparado e não estava esperando que iria pagar. Tá? Além disso, essas empresas que fazem intermediação contratam seguro, que é obrigatório para manutenção do estagiário na empresa, e atendem a todos os demais requisitos, te deixando tranquilo com essa contratação, sabendo que está fazendo tudo certinho. Tá? Então a conclusão em relação à contratação de estagiário é: você pode sim fazer a contratação, tem essas vantagens de um menor custo, de dar oportunidade para a pessoa aprender uma profissão, mas você precisa procurar o caminho certo, que é através de uma empresa que faz essa ponte entre o mercado e as escolas, e eles é que vão fazer o termo de estágio e colocar tudo dentro da formalidade exigida para que você realmente não tenha problema nenhum, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e fique por dentro dos conteúdos sobre empreendedorismo, tributação e assuntos trabalhistas que a gente sempre está trazendo por aqui, tá bom? Um abração, até mais, tchau!